Ambientalistas criticaram a demora do governo em divulgar os dados recordes do desmatamento na Amazônia, dados que só vieram a público depois da Conferência do Clima na Escócia. A área desmatada na Amazônia Legal, entre agosto do ano passado e julho deste ano, foi a maior desde 2006. E nesse período, o número de autos de infração aplicados pelo IBAMA, que é um instrumento importante aí para combater crimes ambientais, foi o menor dos últimos 17 anos. O aumento do desmatamento na Amazônia ganhou destaque hoje na imprensa internacional. O Washington Post disse que o desmatamento da Amazônia no Brasil é o pior em 15 anos. No Le Monde, a manchete foi: no Brasil, o desmatamento na Amazônia acelera ainda mais. O The Guardian destacou que o desmatamento na Amazônia brasileira chegou ao maior nível desde 2006. Os dados do PRODES, Sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram divulgados ontem à noite pelo governo. Os números apontam uma perda de cobertura vegetal de 13 mil quilômetros quadrados nos 9 estados da Amazônia Legal entre agosto do ano passado e 31 de julho deste ano, um crescimento de quase 22% em relação aos 12 meses anteriores. Esse foi o 4º ano seguido de avanço do desmatamento na Amazônia brasileira. E, novamente, o Pará foi o estado que mais perdeu floresta, seguido do Amazonas e de Mato Grosso. Somados, esses 3 estados e mais Rondônia concentraram 87% do desmatamento. O ministro Joaquim Leite reconheceu que a situação é grave e disse que agora o governo vai ser contundente contra crimes ambientais. Ao mesmo tempo em que a devastação avança, a fiscalização vem caindo. Um levantamento do MAP Biomas e do Observatório do Clima mostra que o IBAMA fez 2.472 autuações entre agosto do ano passado e julho deste ano, o menor número dos últimos 17 anos. A Associação de Servidores de Carreira do Meio Ambiente afirma que o processo para a autuação ficou mais burocrático, o que dificulta a punição de infratores. Qual é a lógica que existe em paralisar as únicas instituições que efetivamente combatiam e conseguiam diminuir o desmatamento, que são o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade? Nós temos ido muito menos a campo. O IBAMA não tem cumprido o orçamento que é liberado, que já é muito abaixo do que deveria ser. Não foi apenas a informação do avanço do desmatamento que provocou reações. Os dados fechados pelo INPE ficaram prontos no fim de outubro e foram repassados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Tudo antes da COP26, em Glasgow, na Escócia. Mas a divulgação oficial só foi feita ontem. O documento com os dados do desmatamento foi produzido pelo INPE, que fica em São José dos Campos, no dia 27 de outubro. E desde essa data já estava disponível para divulgação. A TV Globo apurou que esse relatório foi enviado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em Brasília, no mesmo dia, uma quarta-feira. 4 dias depois, começou a COP26, onde quase 200 países discutiam soluções para as mudanças climáticas. O presidente Jair Bolsonaro não foi à conferência. Enviou um vídeo gravado em que citava ações do governo federal para a proteção do meio ambiente. No mesmo dia, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou como meta o fim do desmatamento ilegal em 2028. Ele discursou na COP26 na semana passada e defendeu a gestão Bolsonaro. Na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro reclamou das críticas que o Brasil sofre por causa do desmatamento numa reunião com investidores em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 2 dias depois, na quarta-feira, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, divulgou dados que apontavam que o desmatamento na Amazônia, entre janeiro e outubro deste ano, foi o maior da última década. No mesmo dia, o Sindicato de Servidores Federais de Ciência e Tecnologia divulgou uma carta em que afirma que informações seguras mostram que o relatório técnico para a estimativa preliminar da taxa anual do PRODES foi finalizado no período normal, em meados de outubro. E só ontem, 22 dias depois que os dados ficaram prontos, o governo divulgou qual foi o desmatamento neste ano.
Desde ontem, nós estamos perguntando ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações por que o documento com os dados do desmatamento só foi divulgado agora, se já estava pronto desde o dia 27 de outubro. E se o Ministério tinha encaminhado esse documento para outros órgãos do governo. Até agora, não obtivemos resposta. O ex-diretor do INPE e professor da USP, Ricardo Galvão, considera que foi uma falha grave do governo não ter dado a transparência devida a essas informações. Desgasta fortemente, né? Porque mesmo tendo sido o aumento do desmatamento, o governo poderia ter divulgado de uma forma clara e dar suas justificativas porque não foi possível coibir o desmatamento, mas não há como esconder esses dados. Então foi um erro estulto, na minha opinião, não ter divulgado os dados quando deveriam ter divulgado e explicado o que ocorreu. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, disse que só teve acesso aos dados ontem. Mourão defendeu a atuação de militares durante a operação de garantia da lei e da ordem, que vigorou durante um período em que foi registrado o aumento da devastação. O vice apontou como motivo para a alta do desmatamento uma pressão migratória de outras regiões do país. O que acontece é o seguinte, existe uma pressão do avanço da, vamos dizer, não vou dizer da civilização, né? Um avanço das pessoas que moram no centro-sul do Brasil para áreas de terras não ocupadas na Amazônia, né? Então há essa pressão. Para o diretor do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a confirmação do percentual de desmatamento acima de 20% em um ano tem reflexos ruins, inclusive para a economia do país. O que, em última instância, desmoraliza o nosso país, desmoraliza a nossa reputação frente enfim, aos outros países e o mundo inteiro. Quer dizer, é prejudicial para o país como um todo, ou seja, né, a economia do Brasil perde, as oportunidades de geração de trabalho e renda são prejudicadas, a atratividade para investimento é prejudicada, ou seja, esse tipo de desconexão entre discurso e realidade é extremamente prejudicial ao Brasil. E foi isso que nós vimos, infelizmente, mais uma vez em relação ao desmatamento da Amazônia.